Oi, meu nome é Kellen e eu queria compartilhar com a igreja agora o meu testemunho pessoal. Eu tive uma experiência com o Senhor e com o Espírito Santo. Eu levantei para tomar meu café e na hora que eu fui tomar café, assim, foi muito rápido, muito rápido, assim, não esperava, não estava pensando no meu pai, no caso, que é referente a ele. De repente, eu estava sentada tomando café e vi o meu pai. E eu vi ele sentado do meu lado na mesa e eu vi muito claramente assim ele comendo e eu não entendi por que ele estava ali. E eu comecei a chorar muito, porque amanhã, no caso, dia 9, vai fazer 5 anos que ele faleceu. E aí eu perguntei para o Espírito Santo por que eu estava vendo ele, né? O porquê daquela experiência. E ele me disse que o Senhor estava ali tomando café comigo. E que, de alguma forma, eu estava sentindo meu pai, mas que o Senhor era o meu pai. Eu não tive uma experiência, por um período de tempo muito boa, de pai e filha. Eu cresci trabalhando em minha vida, seguindo normalmente, sabendo que meu pai estava ali, mas não tinha nenhum tipo de intimidade com ele, nenhuma, embora eu quisesse muito. E eu sei que ele também, hoje eu entendo isso, né? Meu pai era um homem bem quieto, mas era um homem que não sabia, às vezes, lidar com algumas situações, acho que por falta de preparo mesmo. Mas ele era um pouco chucro em algumas coisas, então ele sabia, ele amava, né, eu e a Keila, e muito, mas ele não conseguia expressar isso, talvez da forma que a gente quisesse. Mas do jeito dele, né, brincando, mas era um homem que infelizmente foi omisso a algumas coisas, né, como sacerdote do lar mesmo, depois que a gente aprendeu muito isso, eu vi minha mãe sendo sacerdote do lar, e aí isso me pegava muito quando eu era mais jovem, então por isso que eu não tinha uma relação tão boa com ele, por questões de eu não ver o que ele deveria fazer, ele fazendo, né? Como pai, como homem da casa. Daí veio a doença e daí acabou que prejudicou ainda mais o processo dele, né? Ele teve que parar de trabalhar muitos anos, antes do que deveria parar. Teve diabetes, ele descobriu a diabetes, eu tinha 2 anos de idade, hoje tenho 35. E então ele viveu por muitos anos. Em 2008, com essa doença, né? Em 2008 ele começou a ter uma piora, daí teve que amputar o dedinho do pé, daí foi necrosando ainda mais o pé, até que a gente teve que autorizar lá para poder amputar 1/3 da perna esquerda dele. Então ele ficou bem debilitado, ainda assim fazia muitas coisas, e daí também perdeu a visão, né? Perdeu a visão do olho esquerdo primeiro, se eu não me engano, e aí depois perdeu a visão do olho direito, via assim um pouquinho de vulto, mas ainda assim a gente servia o prato, ele conseguia comer sozinho, mas não podia mais cozinhar, ele sempre cozinhou bem em casa, sempre minha mãe trabalhava, ele fazia a janta e almoço, e aí eu e minha mãe que trabalhávamos, né, e tentávamos ali sustentar a casa, com a ajuda da Keila e da minha outra irmã também, mas era mais ali eu e minha mãe. Então isso por muito tempo me deixou muito triste, né, e eu não entendia por que ele era assim. E até hoje, na verdade, eu ainda não entendo, porque talvez tenha sido a criação, mas independente se eu tivesse entendido ou não na época, a decisão foi de perdoar ele mesmo, para poder tentar viver aquilo que eu sempre quis com ele. E aí, então o tempo foi passando, eu me casei e eu saí de uma empresa em 2017, que eu trabalhei há muitos anos, e aí eu passei a ficar mais próxima dele, porque como eu estava trabalhando em casa, né, eu conseguia levar ele no médico. E eu questionei muitas vezes o porquê que meu pai me tratava daquela forma, né? Não só a mim, mas a minha irmã também. E só que eu não queria entender o lado dele, eu só questionava. E aí eu decidi que ele não tinha mais prazer em viver, então eu decidi perdoar ele mesmo. E pelas coisas que ele não fez para nós, pelas coisas que ele falou, que, né, ofendeu várias vezes, mas eu decidi perdoar e tentar viver uma relação mesmo de pai e filha, mas eu não sabia quando eu ia adorar isso. Mas nesse período eu consegui viver com ele algo que eu nunca tinha vivido na minha vida toda.
Eu não conseguia falar para ele, porque eu não tinha essa intimidade, essa relação de pai e filha. Ele também não conseguia falar para mim, mas a gente sentia, eu sentia o que ele estava sentindo por mim naquele momento e eu também em relação a ele. Eu levava ele no médico, eu pude dizer para ele que amava ele, eu disse umas 2 vezes, foi bom até, porque levei 30 anos para falar, mais de 30 anos, então para mim isso é muito bom, né? Poder saber que eu tive esse tempo com ele. Então, como eu decidi, foram 1 ano e meio, na verdade, assim, muito bem vividos, né? Não aconteceu nada de extraordinário entre nós dois, mas o suficiente para eu entender que ele era o meu pai e que ele tinha os problemas dele e que ele não teve as mesmas oportunidades que eu tive para poder viver mais intensamente isso antes, né? Quando eu era mais nova, mais jovem. E eu aprendi nessa experiência que eu tive com o Senhor que o perdão é uma decisão. Inclusive, nós passamos, no domingo anterior a essa experiência que eu tive, nós tivemos o pastor Joel aqui na igreja e ele ministrou sobre perdão. E ele falou também que perdão é uma decisão. E eu decidi isso lá atrás e pude viver esse período de tempo com o meu pai. Então, que a gente não perca tempo, né? Que as pessoas, que você decida perdoar e viva intensamente aquilo que o Senhor tem para você ou com a pessoa que você precisa liberar perdão. Às vezes não vai ter mais acesso a essa pessoa, como foi o meu caso, né? Eu não tive mais acesso a ele depois de 1 ano e meio. Ele veio a falecer e como que eu ia viver o que eu queria viver a minha vida toda, né? Mas eu sei que o Senhor me fez sentir amada por ele e pelo meu pai também, apesar dele não estar mais aqui, né? Então, o Senhor é o meu pai hoje. Ele pode suprir tudo aquilo que me faz falta aqui na terra, que homem nenhum pode me dar. Eu sou muito grata ao Senhor por essa experiência e que você também possa viver isso. Feliz Jesus Pais, que você que está aqui ou que está assistindo, né, o nosso culto, possa honrar o seu pai. Honre ainda em vida, porque depois é um pouquinho mais doloroso. Mas honre a ele, diga que você o ama e decida perdoar.